Você está vendo toda hora alguém fazer isso, né? Quem é que está certo na política? Essa não é a principal pergunta. A pergunta mais profunda é: estamos preservando nossa capacidade de pensar, refletir e agir com equilíbrio em meio a esse caos? Estamos sim ou não? Olá, pessoas, beleza? Todo mundo tá bem? Pessoal, se vocês forem como eu, com certeza deve estar muito chateado com tudo isso que estamos vivendo aí nessa época de hoje, né? Estamos vivendo aí, pessoal, em uma época de grandes transformações. Muitas pessoas sentem que o mundo está mais estável, com toda certeza, muito mais barulhento e mais dividido do que nunca. Conflitos políticos, guerras, disputas e tudo aquilo que você pode atribuir a ideologias e uma alavanche, né, de constantes desinformações criou aí um ambiente muito tenso e, além de ser tenso, permanente. O resultado disso, pessoal, é uma população cansada, na verdade, emocionalmente, aprisionada e muitas das vezes confusa sobre o que realmente está acontecendo aí fora. Pois bem, pessoal, eu queria fazer esse vídeo hoje para elucidar alguns pontos importantes, tá? Não quero falar aqui sobre direita ou esquerda. É sobre, na verdade, algo muito mais profundo. É sobre sobrevivência emocional em tempos de conflitos. A gente está vendo cada um polarizado aí, dando as suas opiniões, mas ninguém está tocando aí no cerne do problema que isso vai acarretar no futuro próximo. Esses conflitos não estão isolados no mundo cotidiano, pessoal. Eles influenciam a econômica, política, narrativas e principalmente a forma como pensamos e reagimos emocionalmente. O mais importante é isso: como a gente consegue reagir sobre todas essas coisas que estão acontecendo. O primeiro ponto é muito importante porque precisamos compreender é que estamos vivendo em uma era de guerra de informação. Antigamente, as guerras eram travadas aí a princípio, né, com armas de exército, pessoas, homens. Hoje, grande parte da batalha acontece dentro da mente das pessoas. Narrativas são criadas, amplificadas, repetidas várias e várias vezes. E eu já falei muitas das vezes aqui, isso tem toda uma retórica por trás disso, né? Com essa mudança, essa repetição constantemente para moldar aí a opinião pública. A mídia também não está de fora, tá? Em muitas situações, não apenas informa, ela também interpreta, seleciona e infantiliza também determinados aspectos da informação, né, ou da realidade. Isso não significa que toda informação seria falsa, mas significa que toda informação passa por filtros. E esse é o problema. Quem está fazendo o filtro? Quem está filtrando essas informações? Governos, partidos, corporações e grupos de interesse, por assim dizer, compreendem muito bem o poder da narrativa. E quem controla a narrativa, né, que é aquela velha frase, né, quem controla a narrativa, muitas das vezes também controla a percepção da realidade. A percepção de como as pessoas veem a realidade. Isso acontece, pessoal, porque o ser humano em si reage muitas das vezes mais pela emoção do que pela razão. Notícias que provocam medo, indignação. Lembra que eu falei da teoria do medo algumas vezes? Ou raiva, né? Ela se espalha com muito mais facilidade, tá? Muito mais rápido e impede que as pessoas tenham uma análise mais equilibrada das coisas. Esse mecanismo aí cria um ambiente de constante tensão, uma tensão emocional, uma tensão que isso vai prejudicando as pessoas a longo e às vezes a curto prazo. As pessoas passam a viver em estado de alerta permanente. Todos os dias surge uma nova crise, um novo escândalo, não é verdade? A gente está vendo isso aí, uma nova ameaça. Com o tempo, isso produz aí um efeito psicológico perigoso, exaustão emocional coletiva. Tá? Você já ouviu falar sobre isso? Quando a mente humana ela está aí de certo modo, cansada, ela se torna mais vulnerável à manipulação. Esse é um ponto principal. Pessoas emocionalmente sobrecarregadas tendem a buscar respostas simples para problemas, às vezes, complexos. E nesse ponto que surgem as narrativas extremistas. Esse é o ponto principal, pessoal. É a gente compreender o que está sendo extremo ou não. Oferecendo explicações muitas vezes fáceis e culpando aí, claro, os inimigos e arrumando inimigos claros também. A polarização política é alimentada exatamente por esse processo. A sociedade passa a se dividir em dois grupos específicos, né, em dois campos, cada um acreditando que possui toda a verdade absoluta das coisas e que o outro lado representa uma ameaça absoluta. É ou não é assim?
Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar se você está tomando as decisões por você mesmo ou você está sendo manipulado? No entanto, a realidade raramente é tão simples. A história mostra, né, que a radicalização política, de certo modo, frequentemente termina aí em tragédias. Um exemplo clássico que a gente tem aí é justamente as revoluções, né, o movimento, né, movimentos que começam aí com ideias de liberdade, justiça, mas rapidamente aí mergulha em um período de violência extrema, conhecido muitas das vezes aí, a gente lembra, né, do reinado do terror. Quem é que não lembra, né? Reinado do terror. Outro exemplo a gente vê agora na Rússia, né? Rússia Revolution e assim por diante, que prometia aí igualdade, liberdade, mas acabou aí criando dois regimes, mais autoridade do que o anterior. E assim é sucessivamente. Se a gente não perceber quando essas narrativas estão basicamente controlando você, se não perceber, vai ser tarde demais. Esses exemplos históricos aí mostram, pessoal, que algo importante está acontecendo. Quando a sociedade perde o equilíbrio emocional de tomar decisões, né, as decisões coletivas que deveriam ser, aí elas se tornam totalmente destrutivas. Por isso, falar de sobrevivência hoje não significa, pelo menos para mim, na minha opinião, tá? Falar de sobrevivência não é apenas segurança física, por assim dizer, ou econômica, né? Significa falar de equilíbrio mental e emocional. Porque se você for parar para pensar, veja quanto o emocional das pessoas estão sendo abalado com tudo isso. A primeira estratégia é simplesmente aí de sobreviver emocionalmente a essas coisas. É desenvolver pensamento, pessoal, crítico. Isso significa não aceitar informações automatizadas, né, como dizem. Mesmo assim, quando elas confirmam nossas crenças, a gente também não deve acreditar 100% nisso. A gente pode estar sendo iludido. Questionar não é sinal de fraqueza intelectual, é sinal de maturidade que está faltando no nosso país, né? Pessoal com mais maturidade, pensamentos críticos exige aí ouvir diferentes pensamentos, perspectivas, analisar fontes diversas, né? Por aí afora, e reconhecer que nenhuma narrativa possui o monopólio da verdade. Ninguém é dono da verdade. O que é verdade, pessoal? Vamos lá, alunos. O que é verdade? É tudo aquilo que pode ser provado e comprovado de forma científica e matematicamente. A segunda estratégia, pessoal, é simplesmente não se tornar um fanático político, né? Transformar ideologias em identidade absoluta das coisas. Ela perde aí a capacidade de enxergar falhas do próprio meio, né? Do próprio grupo. Nesse momento, a política deixa de ser simplesmente um instrumento de organização social e passa a ser simplesmente funciona como uma religião, por assim dizer, né? Ela se torna uma religião cega. O fanatismo sempre gera cegueira. E cegueira, pessoal, política é um dos caminhos mais rápidos para a manipulação. Todo aquele que fica cegamente politicamente, ele se torna manipulado. A terceira estratégia que eu poderia dizer para você é fortalecer aí o vínculo pessoal. Como é que é isso? Em período de guerra, pessoal, de instabilidade, depender totalmente do sistema político, seja ele qual for, se for mais a meu favor ou não, isso é um risco total. Pessoas desenvolvem conhecimento junto uma da outra, habilidade profissional, saúde física, estabilidade emocional. Maior é a sua capacidade de atravessar crises quando você simplesmente forma um grupo. Eu sempre falo sobre isso, sobre o grupo de COI, né? Corpo Operacional de Emergência, ele perde a sua própria comunidade. Esse tipo de autonomia não significa isolamento, significa ter recursos internos para enfrentar desafios sem depender completamente das estruturas externas, como a política, por exemplo. Outro ponto essencial que eu vou deixar aqui para vocês hoje, tá? De forma bem rápida aqui, estou passando as coisas bem rapidamente para a gente poder entender. Um ponto essencial para se proteger, pessoal, é a sua própria mente da sobrecarga. Essa sobrecarga hoje, pessoal, somos expostos, né, a um volume de notícias que nenhuma geração anterior teve. Redes sociais, televisão, portais de notícias, aplicativos, mensagens, né, cria aí um fluxo aí constante de estímulos mentais. E esse estímulo, pessoal, não está sendo bom para as pessoas. O cérebro humano, pessoal, não é um projeto para processar tanta informação em tão pouco tempo, ao contrário do que se vende para nós. Quando a mente humana ela é bombardeada diariamente por crises, conflitos, ela simplesmente entra em um estado de estresse contínuo. Isso reduz aí totalmente a capacidade de raciocínio lógico e isso aumenta aí a impulsividade emocional. Você sabe o que é isso? A impulsividade emocional. Observe as coisas que você está fazendo aí totalmente por impulso.
Observe as coisas se essa impulsividade não está te prejudicando de alguma maneira. Por isso, uma das atitudes mais estratégicas hoje é simplesmente selecionar cuidadosamente o que você vai consumir em termos de informação. O que realmente te agrada, o que realmente pode trazer luz ou simplesmente um pouco de ânimo na sua vida. Nem toda notícia precisa ser acompanhada em tempo real, pessoal. Nem toda polêmica merece nossa atenção emocional. O governo já está aí, o governo já está presente, ok. O que a gente pode fazer? Cada geração tende a acreditar que está vivendo o pior momento da vida. Mas quando, na verdade, analisamos aí a longo prazo, percebemos que a humanidade tem uma capacidade impressionante de destruição. Eu sempre uso isso como referência, né? Toda vez quando o mundo estiver parecendo com a Babilônia, preste atenção. Isso não significa, pessoal, ignorar os problemas do presente. Significa enfrentá-los com lucidez, não com pânico. Sobrevivência emocional exige exatamente isso, lucidez. Essa lucidez para reconhecer quando emoções coletivas estão sendo usadas como ferramentas de controle. Lucidez para não transformar divergência política em guerra pessoais. Isso é super importante, tá? A observação. A verdadeira força em tempo de conflito, pessoal, não está em gritar mais alto que o outro, está em manter a clareza mental quando o ambiente ao redor está totalmente em conflito, em confusão. Vou falar de novo aqui para você escutar. Governos mudam, ideologias se transformam, sistemas políticos surgem e desaparecem ao longo do tempo. Preste muita atenção nisso. Mas o indivíduo, pessoal, que cultiva aí uma consciência crítica, equilíbrio emocional e autonomia pessoal, tem muito mais chances de navegar por essas mudanças sem perder aí sua estabilidade interior, seu controle mental, seu controle emocional. Será que as pessoas não estão notando que o mais precioso que temos hoje é o nosso controle emocional? São as nossas emoções sem estar aí sendo invadida pelos outros. Portanto, a pergunta que cada um de nós precisa fazer não é apenas quem é que está certo na política, né? Você está vendo toda hora alguém fazer isso, né? Quem é que está certo na política? Essa não é a principal pergunta. A pergunta mais profunda é: estamos preservando nossa capacidade de pensar, refletir e agir com equilíbrio em meio a esse caos? Estamos sim ou não? Responda essa pergunta e você vai saber. Se conseguirmos manter essa capacidade, já estaremos muito mais preparados do que imaginamos. Sobrevivência emocional em tempos de conflito não depende apenas, pessoal, das circunstâncias externas. Depende, acima de tudo, da força interior de cada indivíduo em permanecer consciente em um mundo cada vez mais barulhento. Essa é a melhor mensagem de hoje. E talvez, pessoal, e somente talvez, essa consciência que o mundo mais precisa nos dias de hoje. Essa é a consciência no momento da história que precisamos de fato. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, diga tô aqui da Chan e até o nosso próximo vídeo.